vai dar errado 3 vezes antes de dar certo. Com certeza tu já ouviu essa frase, essa expressão. Talvez até tu me ouviu falando. Ou talvez tu ouviu uma variação dessa expressão que diz assim, que um homem vai passar por 3 grandes quedas antes da sua verdadeira ascensão. E todas as ascensões que ele vai ter antes disso são apenas coisas fictícias, virtuais e não reais. Eu não sei dizer se essas frases, se esses dizeres da sabedoria popular, elas são reais de fato. Não há nada que explique isso, mas eu tenho que ser honesto. Toda vez que a gente para pensar, que a gente para olhar a vida das pessoas, até mesmo a nossa própria vida, e busca justificar os nossos próprios fracassos, a gente começa a usar dessas frases para justificar, para explicar para nós mesmos por que a gente teve uma queda tão grande, por que a gente fracassou tanto, né? Tendo em vista que, eu digo aqui fracassos que não são fracassos da nossa própria falha, são coisas do acaso, são coisas que não são responsabilidade tua, coisas que tu não consegue controlar. Quando a gente observa a vida, a gente percebe que essas frases fazem sim muito sentido. Eu não fico repetindo essa frase porque às vezes a minha palavra aqui ela tem um certo poder de ajudar as pessoas e essas frases não têm explicação nenhuma. Mas essa justamente é uma frase que eu carrego para mim, uma frase que mudou minha vida, eu li num livro e eu trago comigo há muito tempo, né? Eu percebi que todas as vezes que eu começava algo novo, talvez a gente entre aqui num contexto espiritual, metafísico, que não tem explicação, né? Toda vez que eu começava algo novo, eu percebia que Deus me testaria 3 vezes antes para saber se eu realmente quero aquilo. Foi assim quando eu comecei a fazer vídeos para Alpha Life, né? Todo o meu propósito de vida nos últimos 10 anos da minha vida, ele se resume a Alpha Life e Lover. Se resume a desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Se resume a ter uma palavra exposta para milhares de pessoas, milhares de alunos, muito prestígio, muito trabalho, muito esforço, muito empenho. Mas antes de fazer, deu errado 3 vezes. Antes de tentar, antes de dar certo, deu errado 3 vezes. Eu vou explicar como foi para mim no meu começo. Eu vou descrever, não vai parecer tão dramático assim, e tu vai pensar que é besteira, mas eu vou falar mesmo assim. Quando eu comecei lá em 2014 a expor aqui as minhas coisas, o meu ponto de vista, ajudar as pessoas, eu comecei pelo Lover. Eu produzi todo um treinamento com mais de 300 aulas, o Lover 1, né? E todo aquele treinamento estava salvo no meu notebook na época, um notebook podrão que eu tinha, enfim. E quando estava próximo da data do lançamento, de eu finalizar, queimou o HD. E eu não consegui recuperar aquele HD, aquele notebook. Tentei de tudo e eu não consegui recuperar aqueles vídeos. Eu passei meses e meses trabalhando naquilo, numa época em que eu não sabia direito como fazer as coisas, não sabia como fazer vídeo, sabe? Era tudo mais demorado, mais difícil. E eu acabei perdendo tudo. E aí eu levei mais 2 meses para fazer tudo de novo. Próxima data de lançamento, o que aconteceu foi o seguinte. Eu derramei cappuccino no teclado do meu notebook. E o meu segundo notebook, então, teria aí, então, estragado. E eu levei mais 1 mês para fazer tudo de novo. Uma besteirinha, uma idiotice, uma burrice. Foi lá eu pela 3ª vez, fiz tudo novamente. Fazendo pela 3ª vez, eu tive, então, uma qualidade maior no meu material, um domínio maior na minha linguagem e tudo deu muito certo. Pena que o lançamento deu todo errado. Deu errado 3 vezes antes de dar certo. E quando eu estava quase desistindo, fui lá então, lancei o Lover e na época onde não ganhava nenhum dinheiro, comecei a ganhar dinheiro assim, do nada, através de muito esforço, mas mesmo assim, do nada, eu fiquei vislumbrado, né? E percebi que tudo começou a funcionar para mim. E funcionar de um jeito fácil, dava trabalho, tinha comprometimento, só que foi fácil, fluía, né? E eu percebi esse padrão em todas as coisas que eu fiz na minha vida. Eu inventei coisas que não deu certo, eu fiz produtos, Alpha Life, fiz produtos para mulheres, alguns deram certo, outros não. E percebi que sempre esse padrão se repetia. Tudo dava errado 3 vezes antes de dar certo.
todas as coisas que eu tentava fazer, tá? Vou começar uma coisa nova agora, seja lá o que for. Posso abrir uma cafeteria aqui na minha cidade, algo que não tem nada a ver com o que eu estou acostumado a fazer. Pelo jeito que as coisas vão fluir, metafisicamente eu já vou saber se aquilo vai ser ou vai ser para ser fracasso. Se o negócio for muito difícil, eu sentir que está difícil, eu não vou assumir aquela coisa de você precisa batalhar, persistir no começo, porque eu sei que não vai ser. O mundo vai me avisar, o universo vai me avisar através de fracasso, através de coisas que eu não controlo, que eu tenho que continuar persistindo. E 3 vezes eu vou persistir ao erro. Na terceira vez, tudo tende a ficar fácil, macio e liso. Ou seja, eu tento uma vez, algo acontece que me demonstra fracasso, eu vou lá, tento a segunda e a terceira, e depois da terceira eu tenho então as coisas acontecendo naturalmente. Se depois da terceira vez aquilo ainda persiste a ser difícil, é porque não é para si. Lembrando, não é uma regra que você acredite nisso, você não é obrigado a acreditar nisso. Eu não quero que você acredite nisso. Eu estou relatando uma experiência pessoal. E eu estou falando de todos os projetos que eu fiz, todos eu pude perceber esse padrão. E eu estou falando de projetos grandes, projetos que me renderam milhares de pessoas me acompanhando, muito dinheiro, muita influência e compensação pessoal também, né? Ajudar realmente de fato as pessoas. Isso é só uma maneira de interpretar o mundo, como se existisse um algoritmo que pudesse explicar como que as coisas funcionam. Não necessariamente existe, mas é só para a gente se situar. E a outra coisa que eu venho percebendo é que todos os homens grandes, eles sofrem 3 quedas antes da sua verdadeira ascensão. E tudo que eles têm antes disso, toda a ascensão que eles têm antes disso, sempre será uma ascensão pequena. Ou seja, eu considerei todas as minhas ascensões que eu tive na minha vida como pequenas. Lembrando que eu sou uma pessoa que não sou herdeira, que vim de baixo e que tudo que eu conquistei na minha vida foi feito pelo meu próprio suor, pelo meu próprio sangue. Eu tive 2 quedas que me destruíram. Eu posso até ter tido mais, só que talvez outras quedas aconteceram por irresponsabilidade minha, por burrice, por incompetência, enquanto que as quedas que eu estou citando agora, são coisas que eu de fato não controlo e que a gente olha e pede assim, por quê? Por que eu preciso passar por isso? Sabendo que eu não controlo, eu sei que eu não tenho resposta, cabe a mim então talvez nem perguntar. A primeira queda que eu tive na minha vida foi, eu considero assim, uma grande queda, uma coisa que mudou muito a minha vida. Para quem vê de fora não parece ser tão difícil assim, né? Mas foi o meu canal ter sido hackeado. Eu tinha um apego muito grande por esse canal, esse aqui mesmo, um apego muito grande, justamente porque eu fazia nesse canal aqui uma grande série de desenvolvimento pessoal, viajando pelo mundo. Na verdade eu estava viajando em busca de conhecimento, em busca de iluminação e traduzia o conhecimento que eu obtinha na minha própria cabeça, jogando em palavras em que as pessoas aqui poderiam não só aprender, mas desfrutar. Era algo realmente incrível. Incrível financeiramente, incrível artisticamente e incrível intelectualmente. Copini Séries eu estou falando. Quando o meu canal foi hackeado em outubro de 2022, perdi monetização, perdi um monte de coisa. A monetização, depois de alguns meses, ela voltou, mas o alcance do canal ficou horrivelmente destruído por conta de que, você sabe como funciona o processo de hackear um canal, postam-se coisas relacionadas que ferem as diretrizes e aí o algoritmo nunca mais pontua o teu canal como algo relevante, né? E ficou ali. E eu, por várias vezes depois disso, me desmotivei de fazer conteúdo, continuei postando, sim, mas em respeito a ti, em respeito às pessoas que sempre estarão aqui me acompanhando. Mas não é aquela coisa que alcança pessoas, não fica sempre vindo gente nova, sabe? É uma coisa bem ruinzinha mesmo. E isso pra mim quebrou minhas pernas, porque o canal era um canal que tinha um giro bem alto financeiramente, né? Apesar de nunca ter sido um canal nível, esses canais de entretenimento que tem por aí, sempre foi um canal de altíssimo nível, com um
um CPM absurdo, né? Rendendo muita grana, falando em pontos fáceis de se entender, e nunca voltou a ser o que era, e hoje é um canal que serve apenas como literalmente um canal de comunicação entre um mentor e as pessoas que acompanham esse mentor. Demorei uns meses para me recuperar, para me restabelecer, hoje está assim tudo certo, né? Tudo de boa, e com relação ao aporte que se precisa, né, para se trabalhar na internet, hoje está tudo tranquilo. E aí hoje eu sofro a minha segunda queda, né? Eu costumo dizer que a minha segunda queda, que foi o fato de eu ter fraturado os 2 ombros, né? Hoje eu já estou mais tranquilo, não sinto tanta dor, mas ainda estou bem limitado, tenho que usar esse negócio não o dia inteiro, mas boa parte do dia. Daqui a pouco eu vou tirar, mas me limitou muito no meu trabalho, limitou muito em muitas coisas, e até quem vai se perguntar aí como que eu fiz isso, tem um vídeo aqui que eu postei, assiste, é um negócio que é bem pesado, né? É bem pessoal, como que aconteceu isso comigo, e essa para mim foi uma grande de uma queda, de uma derrota, e é de algo que não se controla, é de algo que não está sob o meu controle. E esta é principalmente a lei estoica, né? De você não se preocupar, ou pelo menos aceitar que certas coisas na tua vida tu não tem controle. E, como eu disse, essas frases, essas anedotas, essas coisas que estão no título, elas servem para a gente buscar força, né? Da gente saber que se eu talvez acredite que eu vou fracassar 3 vezes para depois ter sucesso, ou eu vou ter 3 quedas para depois ter uma ascensão, de certa forma te dá uma força e ao mesmo tempo te deixa preparado para um fracasso talvez ainda maior, uma queda ainda maior. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Deixa o Ecopinito aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora, deixa um Ecopinito aqui. Timidez e solidão são uma das maiores dores do homem moderno. Na adolescência e na fase de jovem adulto, a timidez ainda está, amolecida, podendo ser destruída através dos conhecimentos corretos. Mas depois disso, ela calcifica e você tende a ser tímido pro resto da sua vida. Então a hora de acabar com esse sentimento de ser invisível para as mulheres é exatamente agora. Clica aqui na descrição e te inscreve na maior escola de desenvolvimento masculino da América Latina, o Lover Academy. Eu, como pessoa, evolui muito e o Lover ele realmente te leva para um outro patamar. E o impacto que o Lover 3.0 trouxe na minha vida foi absurdo. Agradeço muito o Love. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria. Cara, a transformação que eu tive não foi só no âmbito da sedução, mas sim, cara, num âmbito pessoal completo. Também um conteúdo sensacional. Me ajudou muito a me desenvolver como pessoa, como homem.